o sofrimento e a glória futura, tomando como base Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Diz a palavra: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Portanto, a criação ficou sujeita à vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a sua própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Engrandecido para todos sempre seja o santo nome do Senhor. Aqui está a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo que tinha para ele que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Porque a criação, ela aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, a criação. No entanto, diz a palavra, glória a Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O inimigo tem sujeitado as pessoas à vaidade, à infidelidade, à fraqueza, o desânimo, aproveitando de qualquer problema para não estar na presença de Deus. O inimigo tem colocado isso nos corações das pessoas, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, graças a Deus, glória a Deus, também nós gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, aleluia, em esperança. Quando nós temos esperança, permanecemos na fila. Você está na fila de um banco para receber o pagamento, alguma coisa, o dinheiro, você não pode sair, senão você perde o lugar. Da mesma forma, diante de Deus, Jesus mesmo diz na sua palavra, a palavra de Deus deixa bem claro: aquele que me busca me encontra, porém aquele que me deixa também eu deixo ele. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperarmos como diz a palavra, glória a Deus, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados irmãos, deixamos, portanto, que a graça do Senhor, o poder de Deus venha, glória a Deus, corroborar nossos corações na fé, sejamos cheios da graça de Deus, e aquele que esquadrinha os corações vai saber qual é a sua intenção, qual é o seu espírito, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. Glória a Deus, que ele, segundo a vontade de Deus, vai interceder pelos santos. Então, se você, meu irmão, aceita a palavra, se você vive o Evangelho sem querer enganar ao nosso Deus, com certeza Deus vê o seu coração. Porque muitas pessoas pensam: eu faço assim, eu tomo minha decisão assim, eu sou preguiçoso, eu vou ficar por aqui me escondendo, eu vou comer dessa... É o exemplo também de Adão e Eva. Vamos comer dessa árvore, desse fruto, e aqui vamos nos colocar por trás dessa árvore. E aqui, é claro, quando Deus chegar, Ele não vai nos ver. Que nada, Deus já tinha visto tudo, Deus conhece tudo. A palavra de Deus nos diz que até mesmo os cabelos de nossas cabeças, todos estão contados, glória a Deus. Nossas palavras, mesmo antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então Deus, nosso Senhor, chegou ao meio-dia
e falou: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas ele queria ouvir a palavra de Adão, ouvir o que Adão queria dizer. Então, meu irmão, assim também muitos estão escondidos também, ainda hoje, pessoas se escondendo de Deus, inventando uma coisa ou outra, só o pecado que tem saturado a vida de muitas pessoas, pessoas que não dão valor a Deus, que não dão valor ao Evangelho, que não respeitam o Espírito Santo, e querem serem elas, às vezes até puritanas, melhor do que os outros. Nós vimos o exemplo de Ananias e Safira, que chegaram diante de Pedro, disseram a Pedro: olha, está aqui o que nós conseguimos, vendemos nossa propriedade e trouxemos todo esse dinheiro, porque eles viram naqueles outros irmãos aquela qualidade, e disse: vamos fazer o seguinte, eles estão vendendo o que tem e trazendo aos pés dos apóstolos, nós também vamos fazer o seguinte, vamos vender, guardar metade do dinheiro, e aí nós vamos dizer que estamos fazendo a mesma obra. É assim que muitos fazem, eles combinam para o mal. O que aconteceu? Ele disse: olha, tu não está mentindo para homem, tu está mentindo para Deus, para o Espírito Santo, tu vai morrer. E ele morreu. Depois chega a sua esposa, que havia combinado com ele, e perguntou: foi assim? Ela disse: foi. Pois está vendo aí as pernas, os pés desse pessoal tudo sujo de barro, acabaram de sepultar o teu esposo, pois tu também vai morrer. Por que tu e teu esposo entrou num conchavo, numa situação tão lamentável desse jeito contra o nosso Deus? Tu não está mentindo, não é para mim não, tu está mentindo é para Deus. Então morra. E morreu. Então, meu irmão, a situação é essa. Nós vemos aqui a palavra de Deus, e o sofrimento, a angústia que nós temos agora não é para se comparar com aquilo que há de ser revelada no futuro. Glória a Deus. Nós não vamos aqui falar de outra coisa, senão, glória a Deus, do que há uma necessidade, há um desejo no coração daqueles que precisam servir a Deus. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus Cristo, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, glória a Deus, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Glória a Deus. Jesus sofreu, está aí o exemplo. Ele, sendo filho de Deus, morreu por mim e por você. É o que nos mostra a palavra. Aflição, momento de dificuldade, mas vemos que ele sofreu. Jesus sofreu, morreu por nós. Aleluia. Porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus Cristo, ele foi coroado de honra e glória. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio dele que tem todas as coisas que existe, e trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Quer dizer, pelo sofrimento, os filhos, aqueles que aceitam, por meio de tudo que existe, em trazendo muitos filhos, vem Jesus para a sua glória, aperfeiçoar-se pelo sofrimento dele, o autor da salvação. Ele fez tudo isso para que todos nós pudéssemos estarmos contando vitória. Como também Tiago diz: irmão, tomai como exemplo de sofrimento a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Aleluia. Então sofreram, mas mesmo assim foram eles homens conservados por Deus, amigos de Deus, amigos uns dos outros, nunca abandonaram, nunca se esqueceram em meio aos problemas. Pedro, outro exemplo, como ele diz também, Pedro capítulo 4, versículo 13: mas regozijai-vos, glória a Deus, porque vocês participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Aleluia. É isso, meus amados irmãos, sofrendo um pouquinho, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não é para comparar com a glória que em breve há de ser, glória a Deus, manifestada daquele e na vida daquele que ama, daquele que faz a vontade do Senhor. É assim que nós encontramos a palavra de Deus, ao qual diz a palavra: resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, o inimigo de nossas almas, ele veio matar, roubar, destruir, foi o que Jesus disse. Aleluia. E sempre está aí fazendo coisas que na verdade não condiz com a palavra de Deus. Mas nós temos que fazer o quê? Crendo em Cristo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
para que Ele tenha cuidado de nós. Aleluia. Nós temos que ser sóbrios, vigiando, que o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. É o que está escrito na palavra de Deus, meus irmãos. Mas diz a palavra, ao qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Agora tem uma coisa, você que está nos ouvindo, observe. E o Deus de toda a graça, o nosso Pai, aleluia, em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer, para Ele seja o domínio para todos sempre. O nosso Deus é um Deus maravilhoso que ama cada um de nós e que nunca vai esquecer de nós. Sempre vai estar pronto para nos ajudar e nos proteger. O sofrimento, ele chega, conforme disse Paulo, sofrimento e a glória futura. Pois tenho para mim que o sofrimento, a aflição desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meu irmão, é muito melhor sofrer com Cristo do que estar abandonando a fé, pensando que está se precavendo, está se guardando de alguma coisa e não está acontecendo nada, porque a vida pertence a Deus, a saúde pertence a Deus, o viver pertence a Deus. Ninguém acrescenta um dia de vida sequer por querer se manter puro de doenças, se guardando de forma alguma. Chegou o dia de você partir, Deus te leva mesmo. E te leva, meu irmão, a morte vem e te leva à presença de Deus. E se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você vai morar no céu. E se não tiver, você vai para o inferno mesmo, não tem jeito. Então aí é onde está que faz a diferença, o sofrimento e a glória futura. Então devemos sofrer pelo trabalho de Deus, sofrer sim, enfrentando as dificuldades, os problemas, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aí está a criação, porque a criação aguarda. Só porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita aos seus pensamentos, ficou sujeita às suas atitudes cruéis, enganosas, pensando que engana a Deus e não engana. Pode enganar o pastor, pode enganar todo mundo, mas não engana a Deus. Não adianta. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, chama a sua atenção. Não pense que você, porque está rezando, está acendendo vela, porque você está fazendo alguma coisa, pensa que está fazendo alguma coisa para Deus. Não pense isso. Você está exatamente como diz a palavra de Deus. A criação ficou sujeita à vaidade. Você está na vaidade dos sofrimentos inadequados da vida. A vaidade dos sofrimentos para uma eternidade. Adorando imagens de escultura, acendendo vela, rezando, isso não leva o homem a nada. Agora, você quer uma vida na paz, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta por Cristo do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus? Então aceite essa palavra, para que também você seja livre desse cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus se manifeste em você. Aceite a palavra, siga os passos de Jesus. Ah, mas eu oro, eu estou em casa, eu estou orando, estou fazendo isso. Meu irmão, veja que Deus não se deixa escarnecer, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, glória a Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, um momento de estarmos aqui a pregar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho. Que o Senhor venha, meu Pai, falar fortemente ao coração daqueles que nos ouviram e que todos, meu Pai, venham aceitar a palavra do Senhor, sofrendo pelo Senhor, vivendo o Teu Evangelho, porque em breve, como diz a Tua palavra, aleluia, a glória que em nós há de ser revelada, aleluia, não se pode comparar com esse sofrimento presente. Se conosco, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, dirige os nossos passos, em o nome de Jesus te peço, supra as nossas necessidades, nos mantenha vivos, exaltando e bendizendo o Teu santo nome. Te peço e agradeço por tudo, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém. Eis o noivo vem chegando.